O garoto prodígio das plataformas digitais está fora do segundo turno das eleições à Prefeitura de São Paulo. E se você de alguma forma acompanhou as notícias ou esteve ligado na internet de alguma forma, certamente está por dentro do que aconteceu. Por ser, evidentemente, alguém que está começando agora, estou pequenino, eu sou a pessoa menos importante no vídeo de hoje. Então vamos lá para os nossos personagens principais. É lógico e evidente, Pablo Marçal, porque se tornou o fenômeno na atualidade, principalmente no que tange, no que diz respeito às diversas plataformas digitais, simplesmente, quer você queira ou não, gostando ou não, simpatizando-se com ele, ou não, se você consome ou deixa de consumir os seus conteúdos, Pablo Marçal é um gênio da internet na atualidade, inclusive ganhando muito muita grana, faturando e faturando alto nesse mercado. Então, portanto, Pablo Marçal, nosso ator principal, Marcelo Brigadeiro, fazendo uma análise bem específica, expondo o ponto de vista que ele tem a respeito do comportamento do Pablo Marçal em se tratando desse laudo que agora já é oficialmente algo falsificado. Temos depois Arthur Duval e companhia, pessoal do MBL também, deixando a sua impressão, verbalizando o que acha a respeito do comportamento do ex-coach e do influencer. E temos uma terceira opinião, que é a opinião sempre muito contundente de Nando Moura. Eu quero começar com a impressão do Marcelo Brigadeiro a respeito do ocorrido nesse final de semana, faltando aí apenas 48 horas para as eleições da cidade mais importante do Brasil, nada mais nada menos que São Paulo. E é evidente, né, que como se trata de São Paulo, todo o Brasil, por que não dizer, todo o mundo estava de olho para saber o que ia acontecer, principalmente levando em consideração que a promessa do Marçal era que Boulos poderia procurar um outro momento, uma outra cidade, um outro lugar para ser prefeito, pois ele particularmente, pessoalmente, não ia permitir que isso acontecesse. E ainda preveu que não haveria segundo turno, que as eleições seriam definidas ainda no primeiro turno, portanto, 6 de outubro de 2024. E, infelizmente, não foi isso que ocorreu. Sim, não haverá segundo turno, infelizmente ou felizmente, para o próprio Pablo Henrique Costa Marçal. Mas vamos a essa análise aqui, ó. Com Pablo Marçal, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes numa diferença pequena, e aí depois o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos começaram a abrir mais uma vantagem ali, mais relevante do Pablo Marçal. E hoje eu vi muita gente, né, falando aqui sobre, comemorando, né, o Pablo Marçal se ferrou, o Pablo Marçal se lascou, não sei o quê. Só que não é bem assim, na minha visão, tá? Primeiro, se não fosse aquele documento falso que ele soltou na sexta-feira, ele estaria no segundo turno. Vamos parar aqui porque, particularmente, eu concordo com o Marcelo Brigadeiro em número, gênero e pessoa, que realmente, se não fosse esse bendito documento, tudo convergia para que Pablo Marçal estivesse sim concorrendo à Prefeitura de São Paulo no segundo turno. Vamos aqui para o segundo ponto da análise aí do Marcelo Brigadeiro. Tenho convicção que se não fosse aquele episódio da sexta-feira onde ele utilizou de um movimento tenebroso, esdrúxulo, desonesto, mentiroso, ele estaria no segundo turno. O que me leva a pensar, conhecendo o Pablo Marçal, que não faz nada sem ser muito bem pensado, que não dá ponto sem nó, me faz pensar que ele sabotou a própria candidatura por algum motivo que a gente vai saber muito em breve. Talvez percebendo que num segundo turno
ele provavelmente teria uma derrota direta para Boulos ou Nunes. Por que isso? Porque Pablo Marçal apresenta uma rejeição enorme, mais de 55% de rejeição, ou seja, de acordo com as pesquisas, mais de 55% das pessoas dizem que não votariam de forma alguma em Pablo Marçal. Ao meu ver, eu tô falando aqui, meu irmão, tô aqui jogando pro universo, tá? É o que eu acho. Porque eu não acredito que um sujeito inteligente como o Pablo Marçal, ainda mais um cara conhecedor da lei, né, ele que fez faculdade de Direito, eu não acredito que ele cometeria um erro desse aos 45 do segundo tempo, de uma forma deliberada, assim, achando que, sei lá, de uma forma inocente, na verdade. Ok. A primeira parte do vídeo, concordo no número, gênero e pessoa, como já falei, repito. Eu fico, sinceramente, nem sei o que dizer a respeito da opinião do Marcelo nesse segundo ponto, ao dizer que, dadas as intencionalidades, a capacidade maquiavélica do Pablo Marçal, ele não se auto-boicotou de forma inocente. Em se tratando de alguém que faz tudo de forma friamente calculada, é bem possível que haja uma razão porque ele agiu dessa forma. Você concorda com esse ponto de vista? Sim ou não? Por favor, deixa aí no teu comentário. E se você achar que esse assunto ou assuntos dessa natureza tem a ver contigo, se você já se identificou com a gente, já aproveita, deixa o teu like, curte o nosso material, já partilha com alguém que tem aí um ponto de vista semelhante ao nosso e já seja muito bem-vindo, se inscreve também no canal. Eu trago aqui um terceiro trecho aqui, mais um vídeo do Marcelo Brigadeiro aqui, ele trazendo de certa forma apoio para o seu ponto de vista. Escuta aí. Jogar essa, porque eu não consigo, assim, eu acho que o Pablo Marçal tem inúmeros defeitos, mas eu não acho que falta de inteligência seja um deles. Eu não acho que ele seja burro, de forma alguma. Ele é muito inteligente. Então, se ele apresentou algo falso, há uma estratégia por trás. Não foi um erro dele. Ele não faz nada sem ser muito bem pensado e sem ter uma estratégia. Ou ele fez isso querendo sair dessa disputa da prefeitura, ser caçado, ter sua candidatura impugnada, ou então ser caçado uma vez eleito, para poder usar isso em 2026, tá? Ou isso vai reforçar aquela tese que eu levantei no meu discurso com ele 3 anos atrás, e todo mundo falou que eu estava maluco. Eu falei que ele nunca quis de fato ser eleito a porra nenhuma. Ser eleito em eleição nenhuma. O que ele queria era participar das eleições para alavancar o seu nome e monetizar isso. Se você duvida do que eu estou falando, assiste lá os melhores momentos. Tem aqui no meu canal, melhores momentos, Pablo Marçal, Marcelo Brigadeiro, e você vai ver que uma hora lá eu falo, cara, eu não acredito em você, eu acho que você não quer ser. Exatamente, deu para compreender aqui aonde o Marcelo Brigadeiro quer chegar, e realmente, só para que você relembre, ele havia dito algo do gênero quando ele participou aí desse debate lá no Inteligência Limitada com o Vilela. Acompanha comigo aí, ó. Cara, milhões de pessoas me assistem também. Não é isso não, cara. Eu não vou responder o que você quer. Não, tu quer me convencer que tu vai passar esse perrengue todo só pra fazer o bem pro próximo, cara? O que você acha que eu quero, então? Já que você é um cara que conhece... Não, eu acho que tu quer capitalizar em cima disso. Sim, o que é isso? Capitalizar em quê? Fala aí, que aí às vezes nem tá na minha intenção, eu posso até falar, pô, essa ideia é boa. Tá na tua intenção. Pô, fala aí, de bobo tu não tem nada. De bobo, pra bobo tu não serve, malandro. Você vai votar no Bolsonaro? Eu? É? Não. E no Lula? Não, também não. Ah, então tá bom. Tá aberto, Não voto nenhum dos dois. O que eu acho de verdade? Eu acho que, cara, tu é regrado pelas 48 leis do poder do Robert Greene.
É isso que rege. Inclusive, os cursos e as mentorias que tu dá é tudo baseado nesse livro aí. Que coisa fiada que você falou. verdade. Agora um cara que eu tava construindo um relacionamento aqui de mesa, agora tá conversando fiado. Não, mas é verdade. Sabe que é verdade. Cara, eu só lembro da primeira lei. Você lembra qual que é? Qual é a primeira? Para com isso, cara. Ele sabe. Fala olhando pra mim a primeira lei. Não é que você lembra da primeira lei. Tu sabe de cor e salteado. Tu usa o tempo todo. O tempo todo tu usa. O que eu acho que tu quer? Eu tô perdido. Me fala quais são essas leis. Tu quer estar nos holofotes, não interessa cara, como. não faz sentido pra mim não, cara. Ah, Pablo. Tu sendo, meu irmão, independente de resultado de eleição, tu vai estar tu já tá nos holofotes, tu já tá com um monte de gente. Você sabe o que arde no meu coração ou não? Você sabe ou não? Dinheiro. Que isso, cara? Você sabe quem pensa? Marcelo Brigadeiro foi direto ao ponto. Ele acredita que Pablo Marçal, segundo o que ele mesmo verbalizou, você acompanhou comigo, a intenção dele não é necessariamente uma eleição ou ocupar um cargo público, traduzindo, ser empregado do povo. O que ele quer, na verdade, segundo a opinião e a mentalidade do Marcelo Brigadeiro, é criar marketing, continuar a estar sempre nos holofotes e aproveitar essa popularidade, principalmente, evidentemente, nas plataformas digitais, para então monetizar, né? Ganhar din-din a respeito disso. Vamos lá para uma outra figura, rapidinho aqui, deixa eu ver. Para que o vídeo não possa ficar muito comprido, vamos a esse ponto bem aqui. Agora a galera do MBL, viu? O Arthur Duval. Posso parcializar ou não? Pode ou não? Ó, deixa eu falar uma parada aqui, ó. Já vamos, ó. Marçal, vai pra puta que pariu, seu merda! Foi lá, 1, 2, 3M, causou no debate. Correu aí, 800 mil quilômetros, destravou, andou de helicóptero, mandou código pra todo mundo, falou pra olhar na mão. Olha, tem um M na minha mão, meu! 28 graus no domingo, meu! Ah, se fudeu, seu merda! Se fudeu! Se fudeu no último dia! No último dia, pela própria megalomania! Ele estava no segundo turno, todos nós aqui lemos isso. Todos nós lemos! Vamos ser sinceros, gente, a gente leu tracking, a gente leu pesquisa, a gente viu nas ruas uma galera mobilizando, eu sentia isso na galera... O cara se cagou no último dia. No último dia, porque quis mentir. Porque o psicopata, né? Não, que é um gênio. É um gênio do marketing. Ele acertou uma coisa. Não vai ter segundo turno. Não vai ter pra você, seu bosta. Vai fazer o M na puta que te pariu. E o merda do Bolsonaro, o bosta, o lixão do Bolsonaro, nos últimos minutos antes da eleição... se for o Marçal no segundo turno, eu apoio, né? Ele é um bom líder aí. Vai se fuder, seu fraco, seu merda, seu bosta. Que time de gente merda. Segundo o que estamos vendo aí, na verdade, em forma de desabafo, né, por parte do Arthur Duval, e fica muito claro, fica evidente que ele acredita que Marçal caiu na própria armadilha, se auto-boicotou, mas... Segundo o que você acabou de acompanhar comigo, está muito evidente que não tem nada de proposital nessa atitude de Pablo Marçal. Tem um segundo ponto aqui ainda com o Arthur, acompanha comigo aí. Não, porque minhas redes, as redes são 813 bilhões de pessoas na minha rede. É curtida pra caralho, é corte que todo mundo apoia ele, tudo mentiroso. Você se fudeu no último... Cara, parece um filme. Assim, se isso fosse uma série, se isso fosse um episódio de uma série, Paulo Cruz é cinéfilo. A gente ia falar, tá bom, no último dia o cara ia mentir um laudo fake que o outro cheira pó e ia pôr tudo a perder. É esse o cara que você, merda marçalista, tá, apostou. Nós falamos desde o primeiro dia, no primeiro dia nós falamos, esse cara... É uma bomba relógio, esse cara é um golpista, esse cara é um ladrão, esse cara é um boss. Assim, cara, eu tô verdadeiramente feliz
que o bosta do Marçal não foi pro segundo turno. Ele fez o 28, velho. Ele fez o 28. Ele 28 perdeu. que é... Sério. Ele fez 28%? Ele perdeu. Não, você jura? Juro. Mano, eu juro. Se isso fosse um filme, um quadro de um filme, eu ia falar, tá bom, o cara vai fazer justo os 28% pra gente rir da cara dele. Chupa, seu merda. E melhor, o Boulos não ficou em primeiro, né? Não, ficou o Nunes em primeiro. Não ficou o Boulos em primeiro, que é uma coisa importante, caralho. O Nunes foi grande coisa. É incrível como você vê na forma de verbalização aí do Arthur Duval que o Pablo Marçal não passa de um idiota. Tanto o Pablo Marçal quanto aqueles marçalistas, os seus seguidores, os fãs, as pessoas que acabam o endeusando. Veja que é esse raciocínio, totalmente divergente daquilo que acabamos de acompanhar no ponto de vista de Marcelo Brigadeiro. Calma aí, não sai ainda, porque temos um terceiro ponto de vista. Antes, no entanto, de passarmos para esse ponto, tem aqui mais uma análise ainda da garotada aí do MBL, do movimento. Com certeza. Ele vai correr agora pra vender um curso, que ele precisa tirar uma grana em cima dessa massa de pessoas que tá aqui. Então, assim, não se iludam. Eu acho que nas próximas 2 semanas vem um curso do Marçal aí. Como eu previ que não ia ter segundo turno. Ele vai falar o seguinte, que ele, na verdade, ele fez tudo isso pra evitar que o Boulos ganhasse. Deve ser isso que ele vai inventar. Eu nem gosto do Nunes, mas eu fiz pra evitar que o Boulos ganhasse. Ele vai inventar alguma merda e vai criar um curso e ele vai pegar essa massa de pessoas que ele esquentou. O Marçal teve mais de 100 mil pessoas, 100 mil CPFs diferentes doando pra ele. Imagina isso como lead pra ele usar. É ouro puro. Então ele vai tratar de ganhar dinheiro em cima disso. Só que a carreira política dele não é o céu de brigadeiro que ele imaginava. Então, a gente vê aqui, de certa forma, essa análise convergindo, de certa forma, com o Marcelo Brigadeiro havia dito. Há duas opiniões aqui. Uma postura do profissional Pablo Marçal e uma outra postura, segundo o que acabamos de ver, de alguém que parece que se perdeu aí no meio do caminho. E ainda há uma segunda opinião aqui, vamos direto ao ponto. Esse tipo de coisa cola, esse cara teve 1,7 milhões de votos e cola por algum motivo. E o motivo vocês precisam entender. Cola porque há uma massa de pessoas completamente histéricas dispostas a cair nessa conversa. Tem também malandro, tem também... Enfim, o antipetista bobo. Tem uma galera que cai. Esse cara é uma realidade. Eu acho que, enfim, os crimes que ele cometeu na seleção não vão passar impunes. Como a gente falou ontem, não iam passar. Sim. E não passaram. Tá? E o fato deles não passarem impunes dão, pra mim, a convicção de que ele vai ter problema em levar esse projeto pra frente. O Pablo Marçal foi entendido, eu acho que a política tá entendendo, como uma coisa mais problemática que o bolsonarismo. Esse cara não teria, assim... escrúpulos que o Bolsonaro teve em alguns momentos. O Bolsonaro não faria, aquela história. Ele não forjaria um laudo pra dizer que, sei lá, o Kim Kataguiri usa droga, cara. É assim... Esse cara desce nesse nível, esse cara topa descer em qualquer nível. E há uma nova massa de malucos por ele. E agora a gente precisa falar. Diferente dos malucos do Bolsonaro, são malucos mais jovens. Sim. Claramente, o maluco marçalista não é um maluco, uma senhora de 70 e tantos anos, senhor de 65 pra cima. É uma galera jovem que quer ficar famosa ou rica a qualquer custo, da maneira mais rápida, que se considera sócia do Marçal num empreendimento em que todos vão ganhar. Sim. A prosperidade vai chegar pra eles e eles têm que só passar o truque pra frente. É como se fosse uma profecia autorrealizável em que um vai puxando o outro, que é a ideia da corrente ou da pirâmide. No fundo é uma espécie de um esquema de pirâmide, em que cada um tenta levar vantagem na pessoa que está na parte de baixo, o Marçal está no topo da pirâmide, e o benefício para aqueles que vão adentrando é justamente fazer o topo da pirâmide, o faraó da jogada, tá muito bem. Ele não ganhou essa, mas nada nos diz que ele não ganharia uma eleição em 26. Sim. Acho que haverá reação do sistema, eu acho que todo mundo vai tomar um susto e vai aprender a lição, e acho que, e espero que esse cara não passe impune. Eu acho que os crimes que ele cometeu nessa eleição colocam ele num rol muito especial de pessoas que precisam ser combatidas de maneira existencial. Esse cara não pode existir na política brasileira. Esse cara é um dano, esse cara é uma subversão de qualquer coisa que existe, porque ele é um criminoso, fingidor, manipulador e competente na manipulação, que não vai fazer assim, não vai poupar esforços para levar a vantagem que ele quer levar no final. Eu não vou nem falar muito, nem emitir muito a minha opinião nessa análise, a continuação, na verdade, da análise aí dos rapazes do movimento do MBL. E você
concorda plenamente com o que acabamos de ver e ouvir, ou não necessariamente é por esse caminho. Agora, fica aí, ouvindo o próprio Pablo Marçal na coletiva de imprensa, nós já temos aí basicamente uma resposta à análise que acabamos de ver. Presta atenção o que o próprio Pablo Marçal fala aí nessa coletiva de imprensa. Se liga. Para finalizar, eu combati um bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. E 2026 está logo ali. E então, nós vemos aí alguém, principalmente Marcelo Brigadeiro, dizendo que Pablo Marçal não caiu na própria armadilha de forma inocente e ingênua. E aqui está o próprio Pablo Marçal, vamos lá, usando o texto bíblico de Apóstolo Paulo, inclusive é um dos meus versos prediletos, 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, precisamente 8, combati o bom combate, versículo 7, perdão, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2026 está logo aí. Para comigo, analisa. O que ele quer dizer com isso? Que está tudo sob controle? Tudo sob controle? Ou ele vai estar forte o suficiente para indicar alguém que vem com força o suficiente para continuar o movimento? Aqui eu me refiro ao movimento marçalista. Agora, segura a onda, que particularmente para mim a opinião mais acalorada, né? Com muita emoção, muita vibração, você parece se conectar com ele. Quando ele fala a respeito do assunto, ele traz aí a respeito do Pablo Marçal um certo ódio que parece até palpável, né? Ele tem asco do Pablo Marçal, raiva, nojo, aversão. Eu não encontro adjetivos para dizer o que nada mais, nada menos Nando Moura sente por essa figura. Perdeu seu bandidinho escroto, mentiroso do caralho. E agora você tá com medo, né? Que nem um covardezinho escondido, porque você sabe que você estava correndo atrás de uma imunidade parlamentar, porque as acusações que pesam sobre você são muito graves. E você tentava a prefeitura justamente para escapar da cadeia. Seu bandidinho desgraçado, eu vou te ver cagando em um buraco atrás das grades muito antes do que eu imaginei. Faz o M de merda que você é, seu desgraçado. Perdeu. Me diz aí, e agora, quem tem razão nessa história? Até rimamos, né? E agora, quem é que tem razão nessa história? Começamos aí com Marcelo Brigadeiro, dizendo que, na verdade, o que ele acha é que Pablo Marçal nunca quis realmente eleger-se e ocupar um cargo público. Opinião número 1. Opinião número 2, Arthur Duval e companhia, portanto, o movimento MBL, acreditando que Pablo Henrique Costa Marçal, apesar de querer algo com a política, porque isso lhe conferia certa grandeza, certo poder, certo status, influência, ele meio que se perdeu no meio do trajeto e acabou se auto-boicotando, né? Acabou tropeçando nas próprias pernas. Parece que foi isso que eu entendi ser o ponto de vista do movimento MBL. E aí vem uma terceira e contundente opinião, essa do Nando Moura, dizendo que o interesse de Pablo Marçal pela política é simplesmente para que, através da imunidade parlamentar, ele escondesse de sérias acusações que pesam sobre os seus ombros. E você, aí do outro lado, fica com qual dessas opiniões?
Você concorda com Marcelo Brigadeiro? Fica aí com o Movimento Brasil Livre, Arthur Duval e companhia, ou concorda que Nando Moura está com a razão? Particularmente, eu preciso te dizer o seguinte, eu estou perdidinho. Primeiro porque, certamente, o poder, através de cargos públicos, confere a quem o ocupa certas regalias. Sim ou não, certos privilégios. Segundo Pablo Marçal, criando esse movimento paralelo às suas condutas profissionais na política, ele também não deixa de ficar nos holofotes. Depois, de certa forma, não há como não concordar com Nando Moura que sérias acusações pesam sobre os ombros do influenciador. Então, um cargo público, imunidade parlamentar, de certa forma, viria a calhar e cairia super bem. Só que eu fico perdido em meio à opinião divergentes, quem realmente está com a razão. Eu chego à conclusão de que o tempo, e só o tempo, é senhor da razão. E você me diz qual ou quais dessas opiniões caminham ou apontam para algo mais assertivo. A bola é contigo. Se você ficou até aqui, eu te agradeço de verdade. Faz o seguinte, como diz o Super Nando Moura, se esse vídeo fez algum sentido para você, se inscreve e eu te dou as boas-vindas. Curte, compartilha livremente e ativa também o sininho de notificação, porque cada vez que a gente publicar um novo material aqui no canal Reações Oficiais, você vai ser notificado. Tchau, tchau. Até a próxima.